Oi, gente, vamos lá para a minha primeira história, como tudo aconteceu na minha vida, né? Eu, desde adolescente, eu sempre fui uma pessoa constipada, né? Mas, como muitas pessoas, você é constipada e não liga, né? E aí vive minha vida, era adolescente. E na adolescência também, eu sempre tive problema com infecção urinária. As pessoas sempre diziam, toma água, toma água. Então, assim, eu sempre criei o hábito de beber muita água, né? Muita água. A água é uma coisa que eu gosto muito de beber e criei esse hábito, né, de beber água. E aí fui crescendo e minhas infecções urinárias elas foram aumentando. Em 2014, quando eu tive meus gêmeos, elas pioraram ainda muito mais, né? Ficaram piores. Elas vinham com mais repetição, né? No lugar de vir 3 vezes no ano, vinha 6 vezes no ano, né? Então começou já a vir uma coisa mais quase, aliás, uma coisa bem mais rotineira, né? E isso só foi piorando, piorando. Quando foi no ano de 2021, eu precisei. Eu tinha um plano de saúde, que não era um plano de saúde muito bom. Eu infeccionava muito, mas eu chegava lá, chegava sangrando. Eles viam que eu estava com infecção, passava medicação para mim, mas não cedia a infecção urinária, né? Cedia aparentemente, depois a infecção voltava novamente. E isso foi se postergando e chegou ao ponto de eu tomar, em média, de 10 a 11 tipos de antibióticos diferentes para que eu pudesse ver se controlava a infecção e não controlou. Foi quando eu resolvi mudar de plano de saúde, né? Ir para um plano de saúde melhor, que me atendesse, que me desse um aporte melhor. Então, eu passei mais ou menos assim um mês infeccionada, né? Tendo ardência todos os dias, quando eu ia urinar, tendo aquela ardência, fazendo xixi de pouquinho. Só quem tem infecção urinária ou cistite sabe do que eu estou falando. Eu tinha, às vezes, até vergonha de dizer ao meu marido que eu estava com infecção urinária, porque era tanto que chega a parecer brincadeira. E eu passei esse mês com essa infecção urinária e foi justamente nesse mês onde eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor para que eu pudesse trocar de plano para um plano melhor. E o Senhor me abençoou, né? Através da vida da minha irmã, e eu consegui fazer um plano de saúde melhor para mim. Assim que eu fiz o plano de saúde, com pouco tempo que eu tinha feito, eu acho que menos de um mês que eu tinha feito o plano de saúde, e eu já recorri para a emergência, né, com essa infecção urinária. E quando eu cheguei lá, né, contei meu histórico para eles, tudo, né, e aí eles já me internaram de imediato. E eu iniciei uma medicação chamada Rocefin, né, um Rocefin venoso. Fiz essa medicação, passei uma semana fazendo essa medicação. Voltei para casa. Voltei para casa, mas voltei para casa com um pouco de falta de ar, batimento cardíaco muito acelerado, né? E não estava me sentindo muito bem. E fazia qualquer coisa em casa, tinha que sentar, porque eu estava muito cansada. E eu lembro quando foi de um sábado que fazia justamente 7 dias que eu tinha recebido alta. Eu fui na casa da minha mãe e eu disse, mãe, eu tô tão cansada. E ela disse, deite aí, minha filha. Eu deitei, batimento cardíaco, assim, de 140, 145, 150, né? Puxando muito o ar. E eu me deitei e consegui pegar um cochilo. Quando eu acordo muito, me coçando muito. Eu tinha tomado eu acho que um corticoide, alguma coisa assim. E a minha acordo me coçando muito, chamando meu pai, minha mãe, querendo vomitar, e me coçando, e puxando o ar, e puxando o ar, puxando o ar. Foi quando ligaram para o meu marido veio e me socorreu para o hospital, né? Esse hospital de melhor porte. Quando chegou lá, de imediato, ele viu que eu estava muito nervosa, o batimento cardíaco muito acelerado, ele fez uma gasometria, que é uma punção que eles fazem
mais ou menos assim, no seu pulso, né, com a agulha assim em pé, porque ele vê a oxigenação do sangue, né? E eles verem outras coisas também. E aí, quando ele fez esse exame, né, eu lá aguardando com meu marido, e aí de repente o médico chega e diz assim pra gente, né, ela tem que ir para UTI urgente. E a gente, UTI, eu não acredito, né? Porque eu não pensava que meu caso era tão grave. UTI, UTI, ela tá tendo uma sepsia generalizada. Para quem não sabe o que é sepsia, é uma infecção generalizada, né, no corpo. E eu estava tendo um choque anafilático. E eu precisava ir para a UTI urgente. Só que meu plano ele tinha carência, né? E a diária do hospital era uns 14 mil reais. Mas Deus é tão maravilhoso, né, que eu tinha um casal de amigos que eles eram advogados. E aí eu passei o laudo do médico para ele. Depois eu coloco aqui o laudo para vocês verem o laudo, o que é que o laudo dizia, assim. Ele era muito explícito e ele dizia que a minha acidez metabólica era altíssima e que meu risco era de morte, né? Por isso que eu precisava ir para a UTI. E eu falo com esse rapaz e eu digo para ele, me ajude, me salve, veja com o juiz para liberar para entrar na UTI urgente, porque eu preciso. E esse rapaz, com muita brevidade, ele entrou, né, na justiça, né, e ele conseguiu uma liminar judicial para que eu pudesse entrar na UTI. Né, e entrei na UTI, passei mais ou menos, acho que de uma semana a 15 dias na UTI. E na UTI eu tomei muito opioides. Para quem não conhece, opioides são morfina, Dimorf, Tramal, né? Essas medicações. Geralmente essas medicações para dores assim intensa, elas constipam. Lembra que eu falei que eu era uma pessoa constipada? Então, quando eu saí da UTI, eu já saí constipada, né? E saí com a barriga um pouquinho grande. Mas cheguei no quarto, comecei a comer uma dieta laxativa, pastosa, né? Tomava lactoluna, Dulcolax, tomava Movimlax, tomava várias medicações, fazia fitenema, que é uma lavagem retal, fazia clisterol retal, que é uma medicação muito forte, e eu não conseguia evacuar. No total, eu fiz 13 clisterol retal, eu fiz fitenema, eu fazia 3 vidros de lactoluna por dia, fazia Movimlax e terminei tendo uma intoxicação por excesso de laxante. Cheguei a fazer também 2 colonoscopias. Para quem fez colonoscopia sabe que o preparo ele é bem pesado e que você bota tudo para fora, mas mesmo assim eu não consegui colocar nada para fora, né? E no total foram 20 dias sem defecar. E o meu médico disse ainda tem a última alternativa, que é a gente ir para UTI e fazer uma medicação venosa, né, para ver se você consegue defecar. Passei 5 dias na UTI fazendo essa medicação venosa e mesmo assim eu não consegui defecar. Foi quando no dia 19 de dezembro de 2021, meu médico chegou para mim e disse, Laudiceia, a gente vai ter que fazer a cirurgia, a gente não tem mais como postergar, né? Porque a gente já fez todas as alternativas e nada. Foi quando eu fiz a minha primeira laparotomia, né? Abriu assim, mais ou menos próximo ao meu peito, né? Ao meu seio e foi até embaixo, abriu minha barriga toda. Meu intestino, ele desenvolveu uma síndrome chamada síndrome de Ogive ou síndrome de Ogive, a síndrome do intestino paralisado. Meu intestino tinha paralisado completamente, né? Teve que tirar 1 metro de intestino, tirou mais um pedaço do intestino delgado, que é o intestino fino, 1 metro foi do intestino grosso. E meu médico disse que fez massagem, né, no meu intestino para ver se meu intestino voltava a funcionar. E ele não funcionava, né? Então foi uma luta muito grande ali com a minha vida. Fizeram uma incisão na minha barriga, fecharam e colocaram meus 2 intestinos para fora e eu fiquei usando bolsa de colostomia, né?
Essa é a primeira fase, essa é a primeira situação que aconteceu na minha primeira laparotomia, quando eu fiz a incisão e coloquei minha bolsa de colostomia. No próximo vídeo eu conto o restante da minha história.